África, muitas vezes referida como o berço da civilização, é um continente vasto e diversificado com uma história rica e complexa. Ao longo dos tempos, as suas terras foram o lar de inúmeras culturas, cada uma deixando para trás os seus próprios mistérios e segredos. À medida que os arqueólogos, historiadores e exploradores continuam a descobrir os tesouros escondidos nas profundezas das areias e do solo, depararam-se com algumas descobertas verdadeiramente inquietantes. Desde enigmáticas cidades perdidas a artefactos antigos que desafiam a explicação, estas descobertas têm encantado e deixado perplexos os investigadores de todo o mundo. Este vídeo analisa as 15 descobertas mais perturbadoras feitas em África, explorando as histórias e teorias que rodeiam cada uma delas. Estes achados intrigantes oferecem um vislumbre do passado do continente, revelando a profundidade e a amplitude da história humana. O deserto do Kalahari estende-se por uma vasta extensão da África Austral, cobrindo partes do Botsuana, Namíbia e África do Sul. Foi neste ambiente agreste e inóspito que surgiu a lenda de uma cidade perdida. A história remonta ao século XIX, quando um explorador britânico, William Leonard Hunt, afirmou ter tropeçado nas ruínas de uma antiga cidade nas profundezas do deserto. A alegada cidade teria sido construída com blocos de pedra colossais e apresentava grandes avenidas, muralhas imponentes e restos de edifícios outrora magníficos. Apesar das descrições tentadoras de Hunt, as expedições subsequentes não conseguiram localizar qualquer prova desta cidade enigmática. No entanto, a lenda persistiu, e muitos exploradores continuaram a procurar a metrópole perdida. No início do século XXI, novas tecnologias como a imagem por satélite e o radar de penetração no solo deram um novo impulso à busca. Utilizando estas ferramentas avançadas, os investigadores identificaram vários locais potenciais que poderiam ser os restos da cidade perdida. Embora não tenham sido encontradas provas definitivas que confirmem a existência da cidade perdida do Kalahari, foram feitas algumas descobertas intrigantes na região. Estas incluem ferramentas antigas, cerâmica e outros artefactos que sugerem a presença de civilizações passadas. A procura contínua da cidade perdida tem suscitado um debate considerável entre os acadêmicos, com alguns a argumentar que a cidade pode não passar de um mito, enquanto outros defendem que as ruínas esquivas ainda estão à espera de serem descobertas. O mistério da cidade perdida do Kalahari continua a cativar a imaginação, enquanto os investigadores se esforçam por desvendar os segredos do passado enigmático de África. O sítio arqueológico de Tombos, localizado no atual Sudão, ao longo do rio Nilo, revelou uma descoberta arrepiante que lança luz sobre um período brutal e tumultuoso da antiga história africana. As escavações em Tombos desenterraram uma série de valas comuns contendo os restos mortais de centenas de indivíduos, que remontam ao período do Novo Reino do Antigo Egito, entre 1550 e 1070 a.C. Estes esqueletos testemunham os violentos confrontos que ocorreram entre os egípcios e os povos núbios do reino de Kush, durante a sua luta pelo domínio da região. O sítio dos Tombos está situado num ponto estratégico onde o rio Nilo faz uma curva acentuada, proporcionando uma localização ideal para o estabelecimento de um posto fronteiriço pelos antigos egípcios. A região era um centro comercial e militar vital, servindo de porta de entrada para os ricos recursos da África subsaariana. À medida que o novo reino expandia as suas fronteiras, Tombos tornou-se o epicentro do conflito entre os egípcios e os núbios, que resistiram ferozmente às tentativas de subjugação dos seus vizinhos do norte. A descoberta das valas comuns de Tombos forneceu aos arqueólogos informações cruciais sobre a natureza destes conflitos. Muitos dos esqueletos apresentam indícios de mortes violentas, com ossos com marcas de ferimentos brutais infligidos por armas como espadas, setas e maças. A composição demográfica dos mortos também é reveladora. A composição demográfica dos falecidos é também reveladora, uma vez que inclui um número significativo de jovens do sexo masculino, indicando que estes indivíduos eram provavelmente combatentes que pereceram em batalha. O sítio de Tombos produziu uma grande quantidade de artefactos que esclarecem ainda mais a complexa relação entre os egípcios e os núbios. A cerâmica, as inscrições e os vestígios arquitetônicos revelam um fascinante intercâmbio cultural entre as duas civilizações, bem como a assimilação gradual do povo núbio na sociedade egípcia. Os esqueletos dos tombos são uma lembrança clara do custo humano da guerra antiga e da construção de impérios. A descoberta destas valas comuns aprofundou a nossa compreensão da dinâmica em jogo nesta região volátil, proporcionando uma janela única para as vidas e mortes daqueles que lutaram, viveram e morreram à sombra do Nilo.
À medida que as escavações prosseguem, o Sítio dos Tombos promete revelar ainda mais sobre a turbulenta história da África antiga e o legado duradouro do seu povo. Aninhado no terreno acidentado das montanhas Drakensberg, na África do Sul e no Lesoto, encontra-se um extraordinário tesouro de arte rupestre antiga. Esta espantosa coleção de imagens, que data de há milhares de anos, oferece um fascinante vislumbre das vidas e crenças dos povos indígenas da areia que outrora habitaram esta região remota. As montanhas de Drakensberg abrigam mais de 35 mil sítios individuais de arte rupestre, o que as torna uma das mais ricas concentrações de arte antiga do mundo. A arte rupestre encontrada em Drakensberg consiste predominantemente em pinturas criadas com pigmentos naturais, como ocre, carvão e argila. Estes pigmentos foram misturados com aglutinantes como sangue, ovo ou resina vegetal, para criar uma tinta durável que resistiu ao teste do tempo. As imagens retratam uma grande variedade de temas, incluindo seres humanos, animais e padrões abstractos. Alguns dos motivos animais mais comuns incluem antílopes eland, que tinham um grande significado espiritual para o povo da areia, bem como outras espécies nativas como elefantes, leões e girafas. A arte rupestre das montanhas Drakensberg não é apenas um testemunho da habilidade artística do povo da areia, mas também fornece uma visão valiosa de suas crenças e costumes. Pensa-se que muitas das pinturas estão relacionadas com rituais xamânicos e com a prática de entrar num estado de transe para comunicar com o mundo espiritual. Isto é evidente na representação de figuras humanas com membros alongados, corpos distorcidos e várias características animais, que se acredita representarem xamãs ou seres espirituais. Embora a arte rupestre de Drakensberg seja um testemunho da rica herança cultural do povo da areia, também carrega uma tendência inquietante. O grande número de sítios e a natureza delicada das pinturas significam que muitas destas obras-primas antigas correm o risco de se perderem para sempre devido à erosão natural, ao vandalismo e a outras formas de interferência humana. Estão a ser feitos esforços para preservar e proteger este recurso inestimável. Mas a corrida contra o tempo continua enquanto investigadores e conservacionistas trabalham para garantir que as gerações futuras possam apreciar e aprender com este notável legado artístico. Na pequena cidade de Mpuluze, situada perto da fronteira entre a África do Sul e a Suazilândia, encontra-se uma descoberta enigmática e controversa, que tem confundido e intrigado os investigadores durante décadas. Conhecida como a pegada gigante de Mpuluze, ou a pegada de Deus, esta peculiar formação geológica parece ser uma enorme pegada de cariz humano, embutido em granito sólido. A pegada mede aproximadamente 1,5 metro de comprimento e estima-se que tenha cerca de 200 milhões de anos, de acordo com a rocha em que se encontra. A descoberta da pegada gigante deu origem a um grande debate entre cientistas, historiadores e entusiastas. Alguns defendem que a formação é um fenômeno natural, resultado de processos de erosão e de meteorização que, por coincidência, criaram uma forma semelhante a uma pegada. Outros, no entanto, acreditam que a pegada é a prova de uma raça de gigantes há muito desaparecida, ou mesmo de seres extraterrestres que outrora percorreram a Terra. Os defensores desta última teoria apontam para a precisão anatômica da pegada, notando que se assemelha muito a um pé humano, com dedos discerníveis, um arco e um calcanhar. Argumentam que as hipóteses de uma formação tão precisa ocorrer naturalmente são astronomicamente baixas, e que a pegada deve, portanto, ser obra de um ser inteligente. Os cépticos, por outro lado, defendem que a mente humana tem tendência para perceber padrões e formas familiares em formações aleatórias, um fenômeno conhecido como pareidolia. Escondido no meio das luxuriantes florestas costeiras do Quênia, encontra-se um sítio arqueológico misterioso e enigmático que tem captado a imaginação de investigadores e visitantes. As ruínas Geti. Localizadas perto da cidade de Malindi, as ruínas Geti são os restos de uma povoação suaíli, outrora próspera, que remonta ao século XIII. No seu auge, a cidade de Gedi era um centro movimentado de comércio e negócios, ostentando impressionantes estruturas de pedra, um sofisticado sistema de água e uma população cosmopolita. A prosperidade de Geti deveu-se, em grande parte, à sua localização estratégica ao longo das rotas comerciais do Oceano Índico, que facilitavam a troca de bens e ideias entre a África Oriental, a Península Arábica e o subcontinente indiano. As escavações no local revelaram uma grande quantidade de artefactos, incluindo porcelana chinesa, artigos de vidro islâmicos e cerâmica persa, que atestam as vastas ligações comerciais da cidade.
Apesar do seu aparente sucesso, a cidade de Geti foi misteriosamente abandonada a algures no início do século XVII. A razão para este declínio súbito e aparentemente inexplicável tem deixado perplexos historiadores e arqueólogos, com várias teorias propostas para explicar o desaparecimento da cidade. Uma das principais teorias atribui a queda de Geti à chegada dos portugueses à região. Os portugueses estabeleceram uma fortaleza na cidade vizinha de Malindi, e a sua presença pode ter perturbado as redes de comércio de que Geti dependia. Além disso, os portugueses construíram várias fortalezas ao longo da costa, o que pode ter tornado Geti mais vulnerável a ataques de cidades-estado rivais e de potências europeias. Outra teoria sugere que Geti foi abandonada devido a fatores ambientais, como a diminuição da disponibilidade de água ou uma mudança no curso do rio Galana. A perda de uma fonte de água fiável teria dificultado aos habitantes da cidade a manutenção dos seus sofisticados sistemas de irrigação e o apoio a uma população crescente. Uma terceira possibilidade é que Geti tenha sido vítima de conflitos internos ou externos. A riqueza e a proeminência da cidade podem tê-la tornado um alvo de cidades-estado suaílis rivais, ou pode ter sido sitiada por tribos nômadas do interior. No entanto, há poucas provas arqueológicas que apoiem esta teoria, uma vez que as ruínas de Geti não mostram sinais de terem sido destruídas pela guerra ou saqueadas por invasores. O mistério em torno do abandono de Geti é ainda agravado pelo facto de a cidade parecer ter sido largamente esquecida pelas gerações seguintes. As histórias orais e os registros escritos da região pouco mencionam Geti, e só no início do século XX é que as ruínas foram redescobertas pelas autoridades coloniais britânicas. Atualmente, as ruínas de Geti são uma recordação assustadora de uma civilização outrora grandiosa e um testemunho da fragilidade das realizações humanas. Enquanto os arqueólogos continuam a escavar o local e a desvendar os seus segredos, a história da ascensão e queda de Geti oferece uma janela fascinante para a complexa tapeçaria da história da África Oriental e as forças enigmáticas que moldam a sorte de cidades e civilizações. Na pequena cidade de Adasdal, na África do Sul, foi feita uma descoberta notável e intrigante que desafia as teorias convencionais sobre a cronologia da história humana. Os mineiros que trabalhavam nas minas de pirofilite da região desenterraram uma série de esferas metálicas peculiares, que ficaram conhecidas como as esferas de Klerksdorp. Estes objetos enigmáticos, que se estima terem cerca de 200 anos, suscitaram um debate considerável entre cientistas e investigadores de todo o mundo. As esferas de Klerksdorp caracterizam-se pela sua forma esférica quase perfeita e pelas ranhuras paralelas que as rodeiam. São compostas por um mineral chamado hematite, que é um tipo de óxido de ferro. A idade das esferas, bem como as suas características invulgares, deram origem a inúmeras teorias sobre a sua origem e finalidade. Alguns investigadores acreditam que as esferas são provas de uma civilização pré-histórica avançada, que outrora habitou a região, enquanto outros especulam que podem ser o produto de uma intervenção extraterrestre. Os cépticos argumentam que as esferas de Klerksdorp são formações naturais criadas por processos geológicos como a concreção ou a sedimentação. De acordo com esta teoria, as esferas formaram-se ao longo de milhões de anos à medida que os minerais se acumulavam à volta de um núcleo central, acabando por assumir uma forma esférica. Pensa-se que os sulcos que adornam as esferas são o resultado da erosão natural ou da meteorização. Apesar do debate em curso, as esferas de Klerksdorp continuam a ser um enigma, sem uma explicação definitiva para a sua origem ou objetivo. Enquanto os cientistas continuam a estudar estes objetos misteriosos, eles oferecem um vislumbre tentador das profundezas desconhecidas da história humana e a possibilidade de que a nossa compreensão do passado esteja longe de estar completa. O período Ubaid, Kakwa, 6500, 3800 a.C., é uma era pré-histórica na Mesopotâmia, caracterizada pelo aparecimento das primeiras povoações urbanas, pelos avanços na agricultura e pelo estabelecimento de estruturas sociais complexas. Um dos aspectos mais intrigantes do período Ubaid é a descoberta de uma série de figuras humanoides invulgares em vários sítios arqueológicos do atual Iraque. Estas figuras enigmáticas feitas de terracota são caracterizadas pelas suas cabeças alongadas, olhos inclinados e características faciais semelhantes às dos répteis. São frequentemente representadas com toucados elaborados e vestuário ornamentado, o que sugere que podem representar indivíduos de elevado estatuto social ou significado religioso. O objetivo destas figuras permanece um mistério.
com teorias que vão desde a sua utilização como símbolos de fertilidade até ao seu papel no culto dos antepassados ou em práticas rituais. A aparência inquietante das estatuetas Ubaid levou alguns a propor teorias mais não convencionais sobre a sua origem. Alguns investigadores sugeriram que as estatuetas podem ser representações de seres extraterrestres ou de uma raça desconhecida de répteis humanoides que coexistiram com as primeiras civilizações humanas. Embora estas teorias sejam largamente especulativas e careçam de provas concretas, continuam a cativar a imaginação e a alimentar o debate sobre a verdadeira natureza destes artefactos enigmáticos. As estatuetas Ubaid servem para recordar a história rica e complexa da civilização humana e os mistérios persistentes que continuam a escapar à nossa compreensão. À medida que arqueólogos e historiadores se aprofundam no passado, estas relíquias antigas oferecem uma janela para as crenças, costumes e mistérios de uma era há muito esquecida. Aninhado ao longo das margens do rio Osun, no sudoeste da Nigéria, encontra-se um santuário verdejante e místico que há muito tem sido uma fonte de significado espiritual para o povo iorubá, o bosque sagrado de Osun-Osogbo. Esta floresta densa e luxuriante é a última floresta primária de altitude que resta na região e alberga uma rica variedade de flora e fauna, bem como numerosos santuários, esculturas e outras estruturas sagradas dedicadas aos deuses e deusas iorubá. No coração do bosque sagrado de Osun-Osogbo está o rio Osun, que se acredita ser a personificação da deusa Osun, a divindade da fertilidade, do amor e da beleza. O bosque serve de local de culto, peregrinação e celebração para o povo iorubá, que se reúne anualmente para prestar homenagem à deusa durante o festival Osun-Osogbo. Este evento vibrante e colorido, que é celebrado há séculos, atrai milhares de visitantes de todo o mundo e foi reconhecido pela Unesco como uma obra-prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade. O bosque sagrado não é apenas um local de importância religiosa, mas também um testemunho vivo das tradições artísticas e culturais do povo iorubá. Espalhadas pela floresta encontram-se numerosas esculturas, entalhes e outras obras de arte que refletem as intrincadas crenças e mitologias da religião iorubá. Entre esses tesouros artísticos estão as obras da falecida artista nigeriana Suzanne Wenger, que dedicou grande parte da sua vida à preservação e revitalização do bosque sagrado de Osun-Osogbo. A existência contínua do bosque sagrado de Osun-Osogbo é um testemunho da resiliência e determinação do povo iorubá, que tem lutado para proteger e preservar este espaço sagrado contra a invasão do desenvolvimento moderno e da desflorestação. Atualmente, o bosque não é apenas um recurso cultural e espiritual vital para a comunidade iorubá, mas também um refúgio vital para a biodiversidade única da região. Numa altura em que o mundo se debate com os desafios das alterações climáticas e da degradação ambiental, o bosque sagrado de Osun-Osogbo serve como um poderoso lembrete das profundas ligações que existem entre os seres humanos, a natureza e o divino. Ao preservar e celebrar as florestas sagradas de Osun-Osogbo, o povo iorubá está a ajudar a garantir que este antigo santuário perdure para as gerações futuras, proporcionando um santuário tanto para o mundo natural e o espírito humano. Abrangendo uma vasta região da África Ocidental, principalmente no atual Senegal e na Gâmbia, encontra-se uma maravilha arqueológica enigmática e pouco conhecida, os Círculos de Pedra da Senegâmbia. Estes antigos círculos de pedra, com mais de 1 milhar e compostos por cerca de 30 mil megálitos individuais, são um testemunho impressionante das sociedades complexas e sofisticadas que outrora habitaram a região. Datados do século III a.C., os círculos de pedra terão sido construídos pelos antepassados dos atuais povos Serer e Jola. Os megálitos, que são feitos de laterite, uma rocha local rica em ferro, estão dispostos em formações circulares ou semicirculares e são frequentemente acompanhados de túmulos, o que sugere que podem ter sido utilizados como monumentos funerários ou para outros fins rituais. A função exata dos círculos de pedra da Senegâmbia permanece um mistério, com teorias que vão desde a sua utilização como locais de enterro para indivíduos proeminentes até ao seu papel em observações astronômicas ou reuniões comunitárias. A escala e a complexidade destes monumentos, que se encontram em diferentes graus de conservação numa vasta área geográfica, é um testemunho das notáveis capacidades de engenharia e organização dos seus criadores. Escondido na paisagem acidentada da província de Mpumalanga, na África do Sul, encontra-se um sítio arqueológico notável e enigmático, que foi apelidado de Calendário de Adão.
Também conhecido como o Stonehenge africano, acredita-se que este antigo sítio megalítico seja o mais antigo do seu gênero no mundo, que remonta a uns espantosos 75 mil anos atrás. O calendário de Adão é constituído por uma disposição circular de grandes pedras, algumas das quais estão alinhadas com fenômenos astronômicos, como os solstícios e os equinócios. Este facto levou os investigadores a propor que o local pode ter sido utilizado como um calendário antigo, permitindo aos seus criadores acompanhar a passagem do tempo e a mudança das estações. As origens e o objetivo do calendário de Adão permanecem envoltos em mistério, pouco se sabendo sobre as pessoas que o construíram ou sobre a civilização a que pertencem. Alguns investigadores sugeriram que o local está ligado à antiga civilização dos Anunnaki, uma raça de seres extraterrestres mencionada em antigos textos sumérios. Embora esta teoria seja em grande parte especulativa e não seja amplamente aceite pelos arqueólogos tradicionais, acrescenta uma dimensão intrigante ao enigma que rodeia o calendário de Adão. A descoberta do calendário de Adão e as suas potenciais implicações para a nossa compreensão da história humana têm sido largamente ofuscadas por sítios megalíticos mais famosos, como Stonehenge e as pirâmides do Egito. No entanto, este antigo monumento africano serve como um poderoso lembrete da rica e diversificada história do continente e das histórias não contadas que ainda se escondem sob o seu solo. Numa região remota do norte do Quênia, perto das margens do lago Turkana, encontra-se um local misterioso e antigo que tem intrigado os investigadores durante décadas: as Pedras do Calendário de Namaratunga. Este conjunto de mais de 20 pilares megalíticos dispostos num padrão circular, e pensa-se que tenha sido utilizado para observações astronômicas e para fins calendários. As pedras são caracterizadas pelos seus entalhes e sulcos característicos, que se alinham com os movimentos das estrelas e do Sol, sugerindo que podem ter sido usadas para registrar a passagem do tempo e a mudança das estações. A função exata das pedras do calendário de Namaratunga permanece um mistério. Alguns investigadores propõem que podem ter sido usadas como uma forma primitiva de calendário lunar ou solar, enquanto outros sugerem que podem ter desempenhado um papel em práticas religiosas ou rituais. Apesar da sua natureza enigmática, as pedras do calendário de Namaratunga oferecem um vislumbre do conhecimento astronômico avançado e das proezas tecnológicas dos povos antigos que habitaram a região. À medida que os investigadores continuam a estudar estas pedras enigmáticas, elas oferecem uma janela tentadora para as civilizações complexas e sofisticadas que existiram ao longo de todo o continente, que existiram ao longo da longa e célebre história do continente. No coração da África Austral, escondidas no meio do terreno acidentado do Zimbabué moderno, encontram-se as enigmáticas ruínas do Grande Zimbabué. Este vasto e extenso sítio arqueológico, que remonta ao século XI, acredita-se que tenha sido a capital de um poderoso e próspero império que dominou a região durante séculos. As ruínas do Grande Zimbabué caracterizam-se pelas suas enormes paredes de pedra, estruturas imponentes e esculturas intrincadas, que se crê terem sido criadas por artesãos e artífices qualificados. O local está dividido em 3 áreas distintas: o Complexo da Colina, que servia como centro administrativo e religioso da cidade; o Grande Recinto, um complexo fortificado de muralhas e torres que pode ter servido como palácio real ou centro cerimonial; e o Complexo do Vale, uma vasta área de estruturas residenciais e industriais. A função e o objetivo precisos do Grande Zimbabué continuam a ser motivo de debate entre investigadores e historiadores. Alguns sugeriram que pode ter sido um importante centro de comércio, facilitando a troca de bens e ideias entre África e a Península Arábica. Outros propuseram que pode ter sido um local religioso ou ritual, desempenhando um papel central nas crenças e práticas espirituais das pessoas que aí viviam. Apesar dos seus muitos mistérios, o Grande Zimbabué é um testemunho do engenho e da criatividade dos povos que outrora habitaram a região. O local serve para recordar a história rica e diversificada de África e o legado duradouro das suas muitas civilizações e culturas. Aninhado no meio da paisagem árida e remota do deserto do Saara, encontra-se um tesouro de arte e cultura antigas, o Tassili Nager, uma vasta região planáltica no sudeste da Argélia, conhecida pelas suas formações rochosas de cortar a respiração e pelas enigmáticas pinturas rupestres. Este patrimônio mundial da Unesco contém mais de 15 mil sítios individuais de arte rupestre, muitos dos quais datam de 10 mil anos antes de Cristo. As pinturas rupestres de Tassili Nager caracterizam-se pelas suas cores vivas, pormenores intrincados
e representações assustadoramente realistas de animais, pessoas e criaturas míticas. Os artistas que criaram estas obras utilizaram uma série de técnicas e materiais, incluindo pigmentos naturais como o óxido de ferro e o carvão, bem como gordura animal e claras de ovo como agentes aglutinantes. As imagens capturadas nas pinturas rupestres de Tassili Nager oferecem um vislumbre da vida e das crenças dos povos antigos que habitaram a região. Muitas das pinturas retratam cenas de caça com figuras armadas com arcos e lanças perseguindo antílopes, girafas e outros animais. Outras imagens retratam dançarinos, músicos e cerimônias rituais, sugerindo uma cultura rica e vibrante que valorizava a criatividade e a espiritualidade. Talvez o mais fascinante de tudo sejam as representações de figuras humanoides com características nitidamente não humanas, tais como membros alongados ou características animalescas. Alguns investigadores acreditam que estas figuras podem representar as primeiras tentativas de expressão artística, enquanto outros especulam que podem ser provas de encontros primitivos com seres extraterrestres ou outras entidades sobrenaturais. Um dos aspectos mais intrigantes das pinturas rupestres de Tassili Nager é a sua idade e a rica história cultural que representam. A região foi habitada por uma sucessão de povos ao longo dos milênios, incluindo os Garamantes, os Tuaregues e os Berberes. Todos eles deixaram a sua marca na paisagem e na cultura da região. As pinturas rupestres oferecem um vislumbre das histórias complexas e variadas destes povos, bem como as suas profundas ligações ao mundo natural e ao reino espiritual. Apesar da sua beleza e significado cultural, as pinturas rupestres de Tassili Nager estão também ameaçadas por uma série de factores, incluindo a erosão, o vandalismo e as alterações climáticas. Nos últimos anos, foram feitos esforços para preservar e proteger estas obras de arte antigas, incluindo a criação de parques nacionais e áreas de conservação e o desenvolvimento de iniciativas de turismo sustentável. As pinturas rupestres de Tassili Nager continuam a ser um testemunho do legado duradouro do rico patrimônio cultural de África e das profundas ligações que existem entre os seres humanos, a natureza e o divino. À medida que continuamos a explorar os mistérios do nosso passado, estas antigas obras de arte oferecem uma janela para a complexa e multifacetada história da nossa espécie e para a notável criatividade e engenho que temos demonstrado ao longo dos tempos. No coração do Mali, na África Ocidental, encontra-se a tribo Dogon, conhecida pelo seu complexo conhecimento astronômico e pelos seus enigmáticos mitos e lendas. Há muito que o povo Dogon está envolto em mistério e as suas tradições e crenças têm confundido investigadores e acadêmicos durante séculos. Um dos aspectos mais fascinantes da herança cultural dos Dogon é o seu conhecimento detalhado da estrela Sirius e da sua estrela companheira, Sirius B. Os Dogon acreditam que Sirius B, que é invisível a olho nu, é a estrela mais pequena, mais pesada e mais densa do universo, e incorporaram a sua existência na sua intrincada mitologia. De acordo com a lenda Dogon, uma raça de seres conhecida como os Namo veio da estrela Sirius e ensinou à tribo o seu sistema estelar e os mistérios do universo. Dizia-se que os Namo eram criaturas anfíbias que podiam viver tanto na água como na terra, e eram adorados pelos Dogon como seres poderosos e divinos. O conhecimento dos Dogon sobre o sistema estelar Sirius é notável, tendo em conta que não tinham acesso à tecnologia astronômica moderna ou à investigação científica. A sua compreensão das características orbitais e físicas de Sirius e Sirius B, bem como as suas crenças sobre o significado espiritual e místico destes corpos celestes, tem intrigado e intrigado os investigadores durante décadas. Alguns investigadores sugeriram que o conhecimento dos Dogon sobre o sistema estelar Sirius pode ter sido transmitido através de tradições orais durante gerações, enquanto outros propuseram que pode ser uma prova de contato precoce com civilizações extraterrestres avançadas. Outros ainda acreditam que o conhecimento do sistema estelar Sirius por parte dos Dogon pode ser prova de uma antiga rede global de conhecimento astronômico e de intercâmbio cultural. Independentemente das origens do seu conhecimento, as crenças e tradições dos Dogon continuam a fascinar e a inspirar investigadores e acadêmicos de várias disciplinas. A sua mitologia intrincada e o seu complexo patrimônio cultural são uma poderosa lembrança do legado duradouro das muitas culturas diversas e vibrantes de África e a notável criatividade e engenhosidade demonstradas pelos seres humanos ao longo dos tempos. À medida que continuamos a explorar os mistérios do nosso universo e o nosso lugar nele, as tradições intrincadas e enigmáticas dos Dogon oferecem uma perspectiva única sobre a intersecção da ciência, da espiritualidade e da identidade cultural.
Quer as vejamos como prova de um antigo contacto extraterrestre, como produto de um intercâmbio cultural e de tradições orais, ou como algo completamente diferente, o conhecimento que os Dogon têm do sistema estelar Sirius continua a ser um dos mistérios mais fascinantes e enigmáticos do continente africano.